Fala galera, estamos mais uma vez aqui para falar sobre o Denver Broncos. Esse é o Mile High Ride. Chegamos à terceira semana, vamos conversar um pouquinho mais sobre o que houve na última semana e como tem sido a temporada para o Denver Broncos. Lembrando que eu sou o Carlos Xavier Júnior, sou um dos podcasters do Huddle Podcast, lembrando que é HDDL Podcast, Huddle sem as vogais, e este é o Mile High Ride, o hub do Broncos. Então vamos dar foco aqui sobre o nosso time, vamos falar um pouquinho. Quem não é clubista, não precisa falar muito, mas quem é clubista pode descascar aí dentro do chat, porque tem muita coisa para ser falada, tá? Então vamos lá, viemos mais uma vez, mais uma derrota, certo? Então já estamos 0-2 na temporada, esse já é um recorde relativamente preocupante, porque quando normalmente a gente chega em 0-4, a porcentagem cai drasticamente com as chances de chegar aos playoffs. Vou considerar e passar um pouco de pano porque a gente enfrentou a defesa do Pittsburgh Steelers e que, como eu comentei já na semana passada, é uma das melhores defesas que tem na NFL no momento, certo? Provavelmente vai ser a top 3 defesa da NFL, tá? O Titans, inclusive, né, que é mais uma equipe aí complicada, segue, né, na frente da rodada, melhor dizendo, né, na frente das estatísticas de defesa, mas o Steelers está muito ali, certo? Lembrando que o Steelers ganhou os 2 primeiros jogos, ele está com 2-0, e ele está não só com 2-0 por conta, obviamente, né, dos adversários, mas também por muito mérito da sua defesa. A defesa conseguiu deixar os placares baixos e fizeram o suficiente para conseguir sair com um scoreboard aí positivo. Então, seguem agora na liderança do grupo deles e, infelizmente, nós estamos lá embaixo no nosso grupo. Broncos acabou, acho que, tendo um pouco de azar nesse sentido, porque já está enfrentando defesas relativamente fortes no início de temporada, né? Lembrando que a defesa do Seattle Seahawks agora é comandada pelo ex-coordenador defensivo do Baltimore Ravens, que liderou muitas das estatísticas do ano passado na defesa, certo? Então, o Seattle Seahawks agora tem um técnico principal, o McDonald, e o Steelers, como já vem há muita tradição, né, com o Mike Tomlin, vem liderando, certo, as estatísticas de defesa nas temporadas. E já não é a primeira, né? Já são algumas, especialmente com o TJ Watt como seu principal pivô na defesa. Enfim, não foi muito diferente nesse jogo. A gente que já está, de certa forma, vamos colocar assim, se dificultando, nós não estamos nos dificultando, não só pela questão do elenco, mas também pela escolha de jogadas, design de jogadas. Eu acho que quando a gente enfrenta uma defesa que é bastante esperta, né, e que força situações, como é o caso do Pittsburgh Steelers, aí fica difícil jogar, né? Então a gente tem que lembrar que o Bo Nix é um quarterback novato, ele foi recém-recrutado da faculdade, ele teve muita experiência, né? Foram 61 titularidades na faculdade, ele realmente é o mais preparado agora para entrar na NFL, tinha, né, até então a melhor taxa de precisão, vindo da faculdade, com certeza, historicamente, 74%, melhor taxa de precisão da faculdade, historicamente. Se tornou uma estrela, né, dentro do Oregon, porque até o Oregon hoje em dia está com muita dificuldade em dar continuidade ao sistema ofensivo deles, mas realmente é um sistema ofensivo que trabalha muito o jogo rápido, né, o quick game, com passes curtos, muitos deles em screen, alguns deles em até 7 jardas, então eles não exploram muito realmente os passes longos. E não está sendo muito diferente para o Broncos agora na NFL. O Sean Payton, acredito eu, que deve ter tentado fazer esse estilo de jogo mais absorvido pelo Bo Nix, né? Porque já era algo que ele tinha dominância, e aí agora ele continua, né, melhor dizendo, dando continuidade ao estilo de jogo que ele já fazia na faculdade, é isso que eu quis dizer. Mas, infelizmente, esse jogo já está previsível, deu para ver nesse jogo contra o Pittsburgh Steelers, que é uma defesa inteligente, coordenada, né, pelo técnico principal, Mike Tomlin, que é muito inteligente, consegue montar não só esquemas defensivos muito, muito dinâmicos, mas também a pressão que coloca em cima do quarterback adversário, especialmente sendo quarterback novato, é complicado de lidar. Tá? Então o Steelers, na verdade, colocou realmente muita pressão e a linha ofensiva do Broncos ficou claramente desconfortável com a pressão que o Pittsburgh Steelers jogou em cima da gente. Nosso center, olha, se no ano passado com o Cushenberry, que era o center do Broncos, estava difícil, agora tá pior. Tá? Porque o nosso center, infelizmente, ele bate o snap e ele não tem a velocidade para conseguir bloquear certos defensive tackles que alinham na frente dele.
E como naturalmente é uma regra básica, né? Todo OL ele tem um cara direcionado para o seu bloqueio, existe uma atribuição um para um ali, basicamente, especialmente na questão de big on big, né? Que é proteção de passe, etc. Fica mais evidente as falhas técnicas do nosso center, tá? E aí não tem guard que resolva. É uma situação assim complicadíssima para o Quinn Miners, para o Mike McGlinchey. Todos eles estão em extrema pressão. Eu sei que o front do Pittsburgh Steelers é complicado, mas a pressão veio, o pocket não ficou limpo o suficiente. Bo Nix se sentiu, eu acredito que em várias situações ele se sentiu pressionado, não tendo tempo de fazer a progressão de leitura. E aí vem o ponto que a gente já vem questionando, né? Que não é da primeira semana. Antes de começar a temporada foi uma coisa, estava bastante positivo. Após o primeiro jogo, eu já senti que o problema existia, estava ali. E agora, após o segundo jogo, já dá para dizer com propriedade que o Sean Payton está dificultando um pouco o jogo aéreo. Não porque são jogadas ruins. É apenas porque o design das jogadas elas exigem uma progressão que potencialmente exige um drop back um pouco maior, né, de 3 a 5, né, passos para trás, dropbacks, né, para o quarterback fazer o desenvolvimento da jogada, mas também, ao mesmo tempo, precisa desse tempo de pocket. E isso não está acontecendo, infelizmente. Então, a gente está se vendo forçado muitas vezes a lançar bolas em check down, que são rotas mais curtas, mais como válvulas de escape, não como parte da progressão inicial do sistema, né, do sistema de ataque. Agora vamos às estatísticas, né? Então vamos colocar dessa forma. Primeiramente, continuo triste com a situação porque Bo Nix continua sendo nosso melhor jogador, nosso melhor atleta em jogo terrestre. E isso é uma coisa que já veio... Na pré-temporada eu não digo que estava explícito, mas no primeiro jogo com certeza, agora no segundo jogo ficou ainda pior. Tá? Nesse exato momento o Bo Nix é o nosso líder em jardas terrestres. Neste exato momento ele tem 60 jardas terrestres. Esse é o total que ele tem acumulado por ele com um touchdown. Então a média de corrida dele até então é de 6,7. Certo? Então são quase 7 jardas por tentativa. Mas infelizmente ele é o nosso principal corredor e isso é um fator extremamente negativo para o nosso ataque. Por quê? Porque o nosso corpo de running backs não está produzindo o suficiente para que o nosso jogo terrestre seja temido pelo adversário. E isso está se tornando relativamente previsível. Defesas mais espertas, como a do Pittsburgh Steelers, ficam ainda mais preparadas para a situação de passe rápido, especialmente em baixa jardagem e em screen, que é o que mais está sendo utilizado pelo Sean Payton. Aliás, eu não vou nem dizer que é o que mais está sendo utilizado pelo Sean Payton, é o que mais está sendo decidido pelo Bo Nix por questão de design de jogada do Sean Payton. Aí eu já vou contar um pouco a mais o porquê disso. Mas com certeza eu preciso mencionar que os nossos dois melhores running backs é o Javonte Williams, que já se esperava disso, né? Apesar de que ele veio de lesão, ele voltou de lesão, mas continua produzindo relativamente ok. Mas eu vou falar um ok entre aspas, tá? É um ok dentro do nosso corpo de running backs, porque a nossa média de jardagem está em 2,1. E ele, infelizmente, né, em 40 tentativas de corrida, 19 apenas... ele conseguiu essa quantidade de jardagem. Então a média dele está baixíssima, né? Seguido do Jaleel McLaughlin, né? Infelizmente o McLaughlin é o que está com melhor jardagem média, né? De 2,5, mas a gente volta a mencionar, e gente, precisa ser assim, tá? Um running back na NFL, running back profissional, ele precisa ter uma média de jarda de 3 a 3,4 jardas por corrida. Esse é o esperado, né? O básico, digamos, que se espera de um titular na NFL como running back. Infelizmente, a gente tem dois running backs que têm basicamente a mesma numeração, as mesmas estatísticas terrestres e são extremamente baixas, ou seja, a gente não tem um running back principal. Tá? Eu acredito que o nosso recrutado, né, o Aldrick Kestime, que é um cara parrudo, né? Enfim, ele é bom para power runs, né? Que são corridas internas ali pelo meio da linha, né? Quebrando tackles, etc. Ele parece ser promissor, mas ele não teve muitas oportunidades. Não sei exatamente porquê, né? Mas afinal de contas, eu sei que a experiência conta muito dentro do Broncos, mas eu não sei porque ele ainda não teve oportunidade suficiente para mostrar talvez mais serviço
visto que a nossa linha ofensiva não está fazendo um bom trabalho para abrir esses gaps. Tá? Então tá claríssimo que a linha ofensiva não está trabalhando muito bem nem para a corrida, nem para o passe. Né? E aí eu entendo as decisões do Sean Payton em adequar o nosso sistema aéreo, né, o nosso sistema de passe, para pouca jardagem, jogadas rápidas, que o Bo Nix tenha uma ou duas progressões no máximo, 2 leituras na progressão e solta essa bola o quanto antes, certo? Para evitar o sec, mas infelizmente não está evitando o sec, né? Não 100%, Bo Nix já levou 4 sacks em 2 jogos. Certo? Tudo bem que é menos do que o Russell Wilson fazia na temporada passada com a gente, né? Porque às vezes ele levava 4 sacks por jogo, mas ainda assim a velocidade do Bo Nix é muito boa, mas ainda assim não está boa o suficiente, né? Vou colocar dessa forma. E então ele acumula, sendo assim, né? 192 jardas médias, né? 192 jardas por jogo. E o nosso passe mais longo até o momento foi de 49 jardas. Isso está muito baixo. E eu vou te falar, não só é o passe mais longo que a gente teve, como foi o único que a gente teve. E isso é ainda mais preocupante. Em 2 jogos a gente não teve nenhum passe, nenhum sistema de passe, pelo menos consistente, passando de 15, 20 jardas. Certo? A gente só tem 5 jogadas que são consideradas big plays, que é acima das 15 jardas, né? Aliás, eu diria 20, né? Mas vamos lá, acima das 15 jardas, a gente só teve 5, tá? Dessas 5, 3 foram pro Josh Reynolds, que de fato é o nosso melhor receiver no momento, tá? Um receiver até então desconhecido, mas que já vem acumulando aí, né? Nesse último jogo teve 4 recepções para 93 jardas, que já é uma boa numeração, considerando, né, o que os nossos receivers estão recebendo no momento. Mas vem se destacando dentro do time. Infelizmente, Courtland Sutton, que era para ser o nosso wide receiver número 1, wide receiver de referência, não está sendo suficiente. Então, Josh Reynolds, de 13 vezes acionado, 9 foram capitalizadas, né? Ele já vem somando em 2 jogos 138 jardas, que é uma média ok, e a maioria das big plays são para a mão dele, certo? Ele teve 3 big plays nesses últimos 2 jogos. Já o Courtland Sutton, que deveria ser nosso wide receiver número 1, recebendo essas bolas em profundidade, só recebeu 5 de 16 acionamentos, ou seja, ele está sendo mais acionado que o Josh Reynolds e está capitalizando metade do que o Josh Reynolds consegue. Então, isso é extremamente preocupante, porque em 2 jogos somou somente 64 jardas, nenhum touchdown. Aliás, a gente não teve nenhum touchdown passado até o momento, apenas o touchdown corrido que o Bo Nix, né, conseguiu aí numa boa extensão de jogada, certo? Mas até então não se mostra um jogo aéreo eficiente. A nossa média, inclusive, está de 5 jardas por jogada de passe. Ou seja, a gente realmente está com muita baixa jardagem em todas as jogadas. E isso está ficando relativamente previsível para qualquer defesa, não é uma ou outra, não é os Pittsburgh Steelers que tem uma excelente defesa. Eles só fizeram o que eles normalmente fazem, que é botar pressão no quarterback adversário e cobrir as zonas, né, em curta jardagem para que não tenha desenvolvimento de jogada. Ou seja, nesse jogo ficou extremamente explícito, porque o Steelers de fato marcou muito bem os nossos jogadores. Eu não sei, às vezes é difícil de falar porque Courtland Sutton não teve nenhum tipo de ameaça em profundidade, a velocidade dele está muito baixa. Em situações, por exemplo, em conceitos de stick, né, que a gente trabalha com uma hit, uma goal por fora, enfim, isso daí não deu tempo. A goal ainda nem estava em 8, 10 jardas, o stick já estava lá. Então fica difícil para o próprio Bo segurar muito a bola, porque senão ele vai receber a pressão, vai tomar o sec, e a gente não quer tackle for loss, nem na corrida, e a gente não quer sec nem dos quarterbacks, né, que venham a jogar pra gente. E no caso vai ser o Bo Nix vai ficar titular até o final do ano, porque vai ser um processo de aprendizado, mas está ficando muito claro que os 53 milhões, né, que a gente teve que jogar basicamente no lixo, estão refletindo no nossos skill position, que não estão conseguindo nenhuma separação com defesas, vamos lá, do Seattle Seahawks bastante preparadas e no caso do Pittsburgh Steelers, muito talentosas. Então a gente está realmente com muita dificuldade de conseguir desenvolver nosso jogo aéreo, e o nosso jogo terrestre tem sido o calcanhar de Aquiles, porque sem jogo terrestre todas as defesas vão se preparar, vão cada vez mais se tornar postadas para o passe, especialmente em curta jardagem,
e as nossas jogadas vão continuar sendo da mesma forma, que é nossos receivers recebendo a bola e não conseguindo nenhuma jarda após a recepção, ou seja, nosso YAC está sendo 0, né, que é jardas após o passe, e consequentemente a gente não está conseguindo os first downs necessários. Nessa última partida aí, Steelers, com o jogo mais engessado possível, teve 16 first downs, enquanto a gente teve 13, certo? E a posse de bola foi muito maior do lado deles, sendo que nós jogávamos quase todo o drive, né? Quase todos os drives a gente tinha terceiras descidas a converter, certo? Era sempre terceiras curtas, mas que ainda assim chegavam a terceiras e em alguns momentos o punch acontecia, devolvendo a bola assim para os Steelers. Então o ataque está infelizmente pouco produtivo, com isso jogando todo o peso da partida na nossa defesa. Mas graças a Deus, se o ataque não está bem, pelo menos a defesa está. E eu vou elogiar o Vance Joseph, porque ele já foi técnico principal do Broncos, numa época que tinha inclusive Kyle Shanahan disponível, que foi entrevistado pelo Broncos. Fico extremamente triste por isso, porque o pai do Kyle Shanahan, que é técnico principal do San Francisco 49ers hoje em dia, do nosso querido Marco Coelho, que também é do Hub, aí, do Huddle Podcast, o Mike Shanahan foi o técnico principal que levou o Broncos aos 2 primeiros títulos de Super Bowl, né? De 98 e 99, com John Elway, né? Nos últimos da carreira dele, finalmente, inclusive muito merecido, já que é o nosso quarterback lendário, carregou essa franquia nas costas. Mas, infelizmente, Kyle Shanahan não ficou com o Broncos, foi para o San Francisco 49ers, e a gente acabou ficando com o Vance Joseph como técnico principal, que não tá se mostrando não tão ruim como coordenador defensivo, porque ele está abusando das blitz e ele está fazendo um jogo de secundária muito bem postado, né, que acaba evitando o ganho de jardas mesmo quando vem a pressão. E os quarterbacks conseguem se desvencilhar. Então, nesse exato momento, se tem alguma coisa que é para a gente ter orgulho é do nosso special teams, porque eles estão fazendo boas... no retorno de bola, os punts estão extremamente longos, estão botando os ataques adversários contra a parede para poder voltar contra a gente, e aí a defesa consegue finalizar o serviço, né? Que foi o que aconteceu com o Seattle Seahawks, que tiveram 2 safeties capitalizados, quase um terceiro safety, e com a defesa dos Steelers não foi muito diferente. Não quero também valorizar muito o Justin Fields, né, como quarterback, porque ele também está num processo aí de talvez resgate da carreira, mas com certeza forçou situações nos quais os Steelers não pôde capitalizar, mesmo com o nosso ataque não capitalizando. Nossa defesa agora está somando 13 tackle for loss, né, nos últimos 2 jogos, com 4 sacks, que é uma boa marca até, considerando as pontuações de jogo, etc. Lembrando que esse jogo foi 16-6, desculpa, foi 13-6, ou seja, foi um jogo de baixíssimo score, né? O Broncos, inclusive, só foi fazer 2 field goals no último quarto, mas de qualquer forma foi um jogo de baixíssimo score, que me lembra até a época do Tim Tebow. Então, mais que a defesa vem segurando realmente o placar bem baixo contra o Seattle Seahawks, contra o Pittsburgh Steelers, né? São 13 tackle for loss, com 4 sacks, uma interceptação, né, que teve no primeiro jogo do Alex Singleton e um fumble recuperado, certo? Então até agora a defesa realmente tem feito o trabalho dela para manter o Broncos dentro do jogo. O que falta acontecer é o ataque produzir. E eu acredito que nesse primeiro momento o que a gente está sentindo falta é de uma simplificação do nosso ataque, de forma que de fato o Bowl, mesmo que fique um pouco mais previsível, mas que o Bowl tenha opções de descarte de bola quando vier essa pressão das defesas adversárias. Isso eu acho que é um pouco da culpa do Sean Payton. Eu comentei hoje na live aí do Huddle Podcast, né? Mas eu não quero ainda afirmar isso, mas eu acho que o Sean Payton está um pouco defasado no sistema ofensivo dele, porque ele é um gênio de fato, mas me parece que as defesas estão muito mais preparadas para o estilo de jogo que ele tinha. E aí agora está se tornando uma coisa... está se tornando um problema, um entrave, né? Então a gente tem que ver como a gente consegue simplificar as chamadas para que o Bo Nix de fato consiga capitalizar jardas, ou talvez tenha tempo de capitalizar janelas antecipadas, que eu acho que é um ponto muito positivo dele, porque a precisão dele, neste exato momento, está beirando os 60%, mesmo sendo quarterback calor. Mas assim, a grande maioria dos passes completos deles são para baixa jardagem, ou seja, como eu falei na última vez,
na leitura high-low ele não consegue acertar em profundidade porque não está dando tempo de projetar essas bolas e ele está acertando praticamente tudo na baixa jardagem. Então a leitura está lá, ele está sabendo fazer as leituras das defesas, ele só não está tendo tempo de produzir isso. E esse é um ponto que tanto pega pelos nossos skill positions que não estão com velocidade suficiente para criar separação, como também o design da jogada que está se estendendo demais num tempo que não existe dentro do pocket para o Bo Nix, certo? Então a gente precisa ver uma melhora nesse sentido. Bo Nix, que nesse jogo já foi melhor do que o jogo passado, praticamente duplicou o número de jardas, certo? Dessa vez diminuiu as tentativas de passe, lembrando que no jogo contra Seattle ele passou 42 vezes, nesse jogo já reduziu um pouquinho para 35, foram 20 de 35 passes tentados com 246 jardas. Foram 2 interceptações também, mas vou tirar a última interceptação da conta dele porque foi uma situação que eu não entendo nem por que o Sean Payton tentou. Praticamente foi uma Hail Mary num último passe, uma quarta descida, sabe, que todo mundo sabia que ia ser passe, que era uma tentativa de passe longo, só que estava atrás no campo de defesa, então seria um passe muito rifado à frente para potencial produção do skill position que recebesse a bola. Então, assim, foi uma situação relativamente complicada para o Bo conseguir fazer alguma coisa no final do jogo que, sinceramente, não tinha mais volta. Então, foi um jogo com melhoras do Bo Nix. Eu vejo que é muito importante essa melhora, não só por duplicar o número de jardagem, como aumentar a precisão dele, como também manter interceptações mais baixas, entre aspas, que eu vou desconsiderar a última. A primeira interceptação com certeza foi ridícula, mas a segunda eu não boto muito na culpa, não. Então, quanto a uma defesa superior a do Pittsburgh Steelers, superior à do Seattle, eu vejo isso como uma melhora. Só que assim, essa melhora precisa ser constante e capitalizando dentro do placar. Isso é algo que está faltando um pouco nesse momento. Vamos ver o que vai acontecer, porque agora enfrentamos o Tampa Bay Buccaneers, que está vindo quente, né? Porque o Baker Mayfield está jogando muito bem, inclusive está liderando em jardas passadas. Aliás, está liderando não. Quem está liderando é o Brock Purdy, mas é um dos líderes de jardas passadas, já com 4 touchdowns aí na temporada. Então, eu queria apenas mencionar que esse próximo jogo também vai ser complicado, assim como o do Pittsburgh Steelers, mas dessa vez pelo outro lado da bola, porque o lado ofensivo do Tampa Bay realmente está funcionando muito bem. Chris Godwin e Mike Evans estão ótimos em sintonia com o Baker Mayfield, que está jogando tripas coração nesses últimos 2 jogos. Acho que ele vai ter uma produção menor nesse jogo, porque a defesa do Broncos está se atuando muito bem. Inclusive está mantendo muito mais pressão do que os times com quem ele jogou antes. Mas eu ainda vejo ele pontuando pelo menos umas 3 vezes nesse placar. Então eu botaria algo em torno de 20, 21 pontos aí para o Tampa Bay Buccaneers. Agora, o problema é o quanto nós conseguimos fazer, porque a nossa defesa está segurando os placares em 2, no máximo 3 posses, mas não consegue segurar menos que isso. Então nosso ataque precisa produzir pelo menos 3 posses, isso não está acontecendo. Eu acho que a defesa do Tampa Bay Buccaneers é uma defesa que joga menos pressão. A gente tem Vita Vea, né? A gente tem... Bom, a gente tem diversos jogadores, agora não está me faltando a memória, tem um linebacker agora que está me faltando a memória, mas o time do Tampa Bay Buccaneers tem forçado menos tackle for loss, só tiveram apenas 2 sacks na temporada. Então é um time que não consegue capitalizar a pressão da mesma forma como os outros times capitalizaram. Lembrando que o McDonald é bastante agressivo, o front seven do Pittsburgh é bastante agressivo, o do Tampa Bay tem agressividade, mas não está sendo efetiva. Então eu não sei se contra a nossa linha ofensiva talvez seja mais, mas com certeza é uma equipe que não está conseguindo forçar o seu jogo defensivo em cima do ataque adversário. E também a secundária não é das melhores, né? Não é tão bem postada. Então talvez esse seja um melhor jogo do Bo Nix, pelo menos em nível de estatística, só que eu não consigo ver ainda o Broncos ganhando esse jogo sem jogo terrestre. Se não tiver jogo terrestre estabelecido, esse jogo não vai ser positivo. Então eu veria um jogo aqui na base dos 21... Talvez, né, com sorte, se a defesa trabalhar muito bem, a gente pode ver um 17-10, assim, eu acho que pode acontecer. Eu acho que a gente vai perder esse jogo, a gente vai começar com 0-3, infelizmente, nessa temporada, mas, de repente, com um placar um pouco mais próximo. De repente, um 17-14, isso pode acontecer, certo? Tô torcendo para que, na verdade, o Bo Nix evolua, continue evoluindo, até partidas que sejam um pouco mais administráveis.
mas infelizmente eu ainda vejo uma derrota, pelo menos agora nesse começo de temporada quente aí do Baker Mayfield. Então é isso aí, minha galera. Queria apenas comentar para vocês que tá sendo duro, tá sendo difícil assistir o Denver jogar esse ano. Não por causa dos problemas que o Russell Wilson trazia no passado, que era frustrante, agonizante, eu diria, mas muito porque o nosso ataque tá faltando talento no ataque. E isso é uma coisa que é reflexo do contrato do Russell Wilson. E infelizmente a gente vai ter que trabalhar com isso até o ano que vem, no próximo draft, quando tiver uma liberação de cap, tiver mais draft picks, né, vindos da faculdade, e de repente a gente acerta no talento vindo da faculdade. Mas enquanto isso, a gente vai ter que sobreviver com o que a gente tem e vai ter que produzir com o que a gente tem, que infelizmente é uma produção baixa. Então, torcer para nossa defesa segurar a bronca até o final do ano e a gente conseguir evoluir jogo a jogo para que o ataque consiga produzir, né, jogo a jogo. E é isso aí, beleza, galera? Esse aqui foi mais um Mile High Ride, terceira semana já. Semana que vem tem mais e aí a gente vai, né, quem sabe, torcer para um resultado positivo. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e qualquer coisa me chama nas redes sociais que eu tô aí. Fechou? Eu sou Carlos Xavier Júnior, meu muito boa noite e até a próxima. Huddle Podcast. Let's go! Tudo sobre a NFL. Toda quinta-feira, às 20 horas.